para que ela seja falada de acordo com a sua vontade. E aqui está, 2 Timóteo capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A palavra de Deus a gente aprende de quem? Do Espírito do Senhor, né? O próprio Jesus. Olha o que Efésios 4, 20 diz, né? 20 e 21, né? Mas não tendes aprendido isso de Cristo, se é que tendes ouvido, não, pois vós tendes ouvido falar dele, se é que tendes ouvido falar dele e a verdade de Jesus está em vós. E aqui ele diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Vou repetir. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, né, que é o mesmo que repreender ou exortar, admoestar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui em 2 Timóteo tem uma outra palavra também que ela seria perfeitamente, né? Ia ter um sentido melhor se eu lesse ela dentro do contexto em que eu estava lendo as outras palavras, falando sobre o, os falsos profetas, heresias, né? Mas eu vou ler agora, né? Porque vai estar aqui no mesmo vídeo, então vai estar no mesmo sentido. 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão, ou seja, coceira, nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. Então, juntamente com todas aquelas outras palavras, né, que eu tinha feito aquele panorama e explicado, tá aqui mais uma delas, que inclusive tá escrita em Timóteo, né, que uma delas que a gente falou muito foi a que está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, e aqui no capítulo 4 também, né, só que na segunda carta, do versículo 1 ao versículo 5, né, especificamente aqui no versículo 2, ele, na verdade, do versículo 1 ele já faz ali uma, ele conjura, ele diz, conjuro-te, pois, né, ou seja, eu te ordeno, né, olha, eu ordeno a você, né, eu direciono a você, né, eu digo para você, ou peço para você, diante de Deus e do Senhor Jesus, pregue a palavra, instas a tempo e fora de tempo, ou seja, seja em todo tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E que tempo é esse? É o tempo em que nós já estamos. Já chegou o tempo em que não estão suportando mais a sã doutrina. Já chegou o tempo do evangelho da conveniência, do evangelho da conformidade,
do evangelho do liberalismo, do comodismo, do mundanismo e do modismo também. E o que eles fazem é, como eu já tinha falado antes, né? A estratégia de Satanás é essa: usar a palavra de Deus e distorcê-la para corromper a mente das pessoas, para que as pessoas vejam a Bíblia, né? Estejam lá na igreja, nossa, que igreja, ó, uma Bíblia, mas elas estejam ouvindo e recebendo, aprendendo a distorção que Satanás está fazendo e que está usando ali os seus servos. Então, já estamos vivendo nesse tempo. E a palavra do Senhor diz: pregue a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, ou seja, uma coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Segundo, suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E é o que tem acontecido. É o que eu e você temos visto. Mas, como eu já li, e vou repetir para você ler, 1 João, capítulo 2. Eu selecionei alguns versículos, mas é bom você ler o capítulo inteiro. Depois ler também o capítulo 4, do início ali quando fala do... deixa eu ver aqui. Do versículo 1 ao versículo 6, E o que cabe a mim e a você fazer é permanecer assim, permanecer no Senhor assim como nós recebemos o Senhor. E eu quero voltar lá para poder finalizar aquele trecho do versículo que eu li só o versículo 6, Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele. Lembra de João 15? Jesus a videira, nós os ramos. Enxertados nele, nós damos fruto, nós temos vida, nós somos livres, nós temos paz. Mas sem Jesus, nada podemos fazer. E também, não acrescentando na palavra, Mas Jesus falou ali que nada nós podemos fazer, mas também nada de Deus nós podemos ter. Por quê? Porque Jesus é o que nos une a Deus. Ele é a reconciliação do homem com Deus. Então, se eu não tenho Jesus, se eu não estou em Jesus, então eu não tenho nada de Deus. Eu não estou em Deus. Porque uma pessoa ela só é possível estar em Deus se ela tiver Jesus. Se ela não tem Jesus, então não tem como ela estar em Deus. Não tem como ela ter Deus. Isso é Bíblia, está escrito. Jesus disse em João 14,6: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João capítulo 6, versículo 38, o Senhor ele diz, 35, todo aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Jesus disse, está lá escrito. Quem crê em mim, o Senhor disse lá, todo aquele que crê em mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, e o que vem a mim nunca mais terá sede, e o que crê em mim nunca mais terá fome. E aí Jesus falou, que todo aquele que vai a ele, ele o recebe, ele o aceita, de maneira nenhuma ele o lança fora. Então, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, ou seja, assim também vivei nele, arraigados e edificados, porque Jesus ele é o cabeça, E existem inúmeras palavras, Inclusive aqui no canal eu tenho, e também no Face, eu tenho vídeos, postados falando sobre, detalhados em relação a Jesus como cabeça, Jesus como alicerce, tudo é baseado na palavra, tudo que está escrito é o que está escrito. A gente tem que ler, a gente tem que falar, a gente tem que viver o que está escrito, palavras que vêm agora em minha mente, por exemplo, vamos lá, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 16.
e especificamente dessa palavra aqui, de Efésios,